advogada, né? Elita Moraes. E, gente, olha só, eu gostaria que, por causa do horário, certo, que a gente concedesse um pouco de um minuto para poder a gente também abrir espaço para outras pessoas que estão aqui. Certo? Muito obrigada e concedo a palavra ao senhor Francisco, morador do Jacintinho. Bem, bom dia, né? E eu descobri que eu não preciso dizer mais nada, porque eu nunca tive a oportunidade de ouvir tantas palavras sábias e bonitas da última oradora, né? Sobretudo, eu defendo o que ela falou, você tem que modificar o homem lá no seu íntimo, porque polícia e leis não vai modificar tanto, né? Eu queria trazer, assim, uma coisa que eu me lembrei durante as orações, é que uma pessoa certa vez me disse que não se pode punir a falta de educação. Já notaram isso? Uma pessoa grosseira, de mau gosto, né, cria um constrangimento a todo mundo que está em volta, falando palavras chulas, ou de baixo calão, ou assuntos desagradáveis. E como é que você vai punir isso? Né? Eu queria começar contando a história da minha secretária, nossa secretária. Ela está lá em casa, eu acho que há uns 2 meses, e a primeira vez que nós pedimos para ela ir buscar o pão na padaria, e ela está em faculdade, né? Então, felizmente, porque ela tem um senso de ir acima dessas coisas, né? Ela foi comprar o pão e voltou, mas não disse nada. Mas na hora da refeição, eu perguntei a ela, não teve nada aconteceu na sua viagem? Ela disse, aconteceu sim. Quando eu ia passando naquela rua de lá, tinha uns rapazes, né, e dirigiram, não quis nem dizer o que foi. Falaram lá, mas depois eu insisti, ela disse, não, mais ou menos assim. E se eles tivessem, não tivessem, que eles pagariam uma soma muito grande, certamente ela deu a entender que ela seria uma prostituta, né? Nunca viram uma moça, não tem nada a ver com a história, né? E isso desagrada muito, constrange muito uma mulher, né? Passar numa rua e ver aquelas piadas, né, de vários rapazes na calçada. Então a gente falou de feminicídio ao final da história, mas começa assim, eu acho, né? E ela contou também uma coisa engraçada. Engraçada não, é trágica também. A minha esposa vende flaus no Jacintinho há mais de 10 anos. Polpas de frutas e doces caseiros. E ela ajuda, essa moça ajuda de vez em quando, porque quem atende é minha mulher. Mas ela foi levar o flau no portão, como aqui em Maceió quase tudo é pelo buraco, né? Porque não pode ser aberto. Ela entregou o flau, disse que o cidadão pegou a mão dela também, puxou pelo buraco, que ela se sentiu constrangida, né? Uma coisa violenta. E depois eu perguntei, ela disse que ele deve ter mais ou menos 50 anos. E voltou a comprar o flau agora de cabeça baixa. Porque eu tive a felicidade de ter uma pessoa em casa que supera essas coisas, ela está acima disso aqui, né? Tanto que a minha esposa tentou dar um conselho, por que você não perguntou a eles se eles tinham lavado a cara já hoje? Ela disse, eu preferi ficar em silêncio e seguir o meu caminho, que eu achei muito mais sensato e muito mais, né, correto. Né? Então, eu vou dirigir uma pergunta, já que são só 3 minutos. Eu tenho aqui no meu papel, eu tinha escrito já isso e vou continuar. Eu estou andando pelas profissões e coloquei a profissão do advogado. É a profissão que mais me preocupa hoje em dia, porque eu estou há cerca de uns 10 anos envolvido com advogados, nunca tive, né, e já conheço até o fórum, o juizado, tudo, de tanto ir. E a minha pergunta é essa. Quando é um advogado, é uma violência contra um homem, mas tem os advogados aqui. Então eu estou em casa aqui porque está cheio de advogados, falaram aqui.
E a advogada, como é que ela se sente com essa imposição da corporação dos juízes? Por exemplo, né? Eu me sinto constrangido, e impotente e triste. Então, eu digo a vocês, quando a gente ouve no Jornal Nacional que o STJ, ao ter um indício forte de que um magistrado está cometendo alguma coisa ilícita, ele só pode ser investigado pelos seus pares. Isso aí me atinge como uma violência contra a mulher, contra todo mundo. Porque como é que você vai ser investigado pelos seus parentes? Já pensou? Você pega um negro, um pobre, só pode ser investigado pela família dele. Dá certo isso? Não está contra a ciência. É pena que ela foi embora. Mas eu achei que ela falou umas coisas muito interessantes, né? Isso é científico, gente. Você tem que ter o contraditório. Como é que você vai ter o contraditório dessa forma? O tempo já acabou. Há muito tempo. Bom, então aqui tem uma coisa interessante nesse papel. Aqui é a nossa patrona da sessão, né? Eu estou conhecendo hoje a Simone. Ela começou, eu vi que ela falou a palavra Deus. Não me passou desapercebido isso. Eu falei com a senhora ali, que é sua amiga, e ela disse que era católica. Eu pensei que todo mundo fosse evangélico aqui, né? Porque os católicos agora estão muito poucos, né? Eu sou católico, entendeu? Mas eu acho que o evangelho é nosso, né? Tanto faz ser evangélico como ser católico. Depende da maneira que vê o evangelho, né? Bom, então esse papel, você veja que eu coloquei o evangelho. Eu coloquei o evangelho porque eu acho que, queira ou não queira, a população brasileira ainda continua assim. Ele não é religioso, mas casa na igreja. Não é religioso, mas quando chega na hora da morte, quer alguém para fazer um discurso no cemitério. E assim vai, né? Quer dizer, então eu aproveitei essa cultura brasileira e coloquei uma coisa muito factível aqui, né? Quer dizer, eu fui numa missa terça-feira, na comunidade, na rua, e o padre fez um sermão sobre esse Mateus aqui, que está no início, capítulo 19, 16, 26, quase que acomodando as pessoas a serem pobres, que aí ganha o reino dos céus, né? E eu escrevi de uma forma antagônica isso aqui. Eu pego a mesma passagem e aproveito isso como uma âncora para você ser desprendido ao denunciar isso, denunciar a violência em qualquer âmbito, seja ela do STF, seja ela das polícias, né? E quem tem autoridade, que é o que mais de onde vem a violência para mim. Tá? E isso, eu interpretei, vocês vejam aí que eu coloco que você vai empobrecer com isso. Eu sou pobre em parte por isso. E quando eles dizem fala mal, né? Cuidado, né? Você falou mal do fulano que tem poder, você né? Basta você ver a imagem daquele homem que faz o mapa da Amazônia, né? Pela idade dele, pelo prestígio dele internacional, né? Pela ciência, como essa minha colega falou anterior, a gente basta olhar que ele não está mentindo, ele tem meios de dizer que tem um desmatamento exagerado na Amazônia agora, e que aumentou agora. Aí, de repente, ele é ridicularizado nacionalmente, dizendo que ele está mentindo, e ele é demitido do cargo. Ele não empobreceu? Ou não? Se ele desse um jeitinho, vaselina, e arrumasse a coisa, ele continuaria no cargo, né? Eu estou dando esse exemplo agora, né? Bom, então eu tenho essa pergunta para as palacistas, né? Como é que elas se sentem como advogadas, porque eu me sinto impossível de ser um advogado se eu me formasse, eu sou engenheiro, mas eu também não consegui realizar a minha profissão. E a gente vê isso hoje claramente, a Odebrecht dizer, eu tinha que dar esse dinheiro para a milícia. Como é que eu entrava na favela para fazer a obra? Como é que eu fazia a obra em tal lugar se eu não desse o dinheiro ao tráfico? E assim por diante. E a última coisa que eu quero dizer é o seguinte, existem meios, né? Isso aqui eu estou tentando provocar, mas existem meios assim, vocês ouvem falar no crime organizado, isso é muito importante, gente. O crime é organizado. E, se não me engano, se eu falhar aqui, vocês corrijam, mas eu ouvi de memória que o crime organizado deve ter um poder econômico da ordem de 5% do PIB. E isso é mais do que a agricultura brasileira, que é forte. Quer dizer, é um poder muito grande, não é? Né? Agora, vocês que são evangélicos,
Cristo não disse que as trevas são mais espertas do que os filhos da luz? É ou não é? Então, eles estão muito bem organizados, infiltrados em todos os poderes. Né? E nós? Agora encerrou. Então, e nós? Né? Quer dizer, eu vou colocar sugestões que não está aqui, uma delas é o planejamento familiar. Eu não aceito que vocês falaram coisas maravilhosas e não toquem no planejamento familiar. Quer dizer, eu vi as oradoras aqui falarem, ela tinha 13 filhos, os filhos, e não comenta isso aí, se há essa é a pergunta que eu tenho, 2 perguntas, advogada e planejamento familiar. A outra coisa para as vereadoras é por que elas não tentam colocar uma tribuna livre em Maceió? Eu digo isso que é mais um ponto para que as pessoas injustiçadas possam vir, como eu vi hoje aqui, porque uma das coisas que eu olhei no auditório aqui foi quantas pessoas independentes estariam aqui. Por isso que eu fui entrevistar a Natasha. Né? Porque eu me considero, pode investigar a minha vida, que eu não ganhei um tostão para vir aqui, nem ninguém me mandou. Então a gente deve se pautar por isso, procurar pessoas da sociedade que possam fazer uma união de pessoas independentes e críticas como vocês querem que as mulheres sejam. Então, existe na Constituição a possibilidade de você criar uma tribuna livre em qualquer Câmara de Vereador. Eu sonharia com uma Câmara em cada município, 102 municípios do estado de Alagoas, uma tribuna livre. Agora, não preciso falar mais aqui, que já encerrou o tempo, mas vocês peguem a cidade do Recife, se não me engano, tem a tribuna livre. E se quiserem me procurar, eu tenho toda a lei para votar isso aí, né? Então, quer dizer, é simplesmente instituir. Então, qualquer pessoa vem aqui, uma mulher, se quiser, ou um homem também, ou qualquer pessoa, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer a população mais de perto. Muito obrigado. Né? Senhor Francisco, meu parabéns, viu, por você usar a tribuna, né, o homem aqui usar a tribuna, né, perante essas mulheres, e o senhor está de parabéns, certo? E eu queria aqui conceder a palavra, né, à superintendente de políticas públicas da Secretaria do Estado, Dilma Pinheiro.